Eita, coisa boa estar na presença do Senhor e estar com vocês. Uma grande alegria. Já faz um mês e pouco já que vocês não me veem. Eu não sei se isso foi uma alegria para o sim ou foi uma tristeza, não sei. Tristeza, muita tristeza, né? É um sem vergonha. Meus irmãos queridos, o tema que me foi proposto é um tema bastante interessante. Pude aprender bastante ao estudá-lo. E sei que o Espírito Santo já está se movendo. A gente já pode perceber o ambiente de glória aqui. A gente pode perceber a presença do Pai, a unção do Espírito Santo fluindo nesse lugar. E isso é muito bom, é muito gostoso. Sentir a presença do Papai. E essa presença tem a ver com a igreja. Porque a igreja é o corpo e ele é o cabeça. E onde a igreja está, o Senhor está. A presença dele é maravilhosa. Às vezes a gente vai pregar em vários lugares. Mas às vezes a gente falta presença. É verdade. Mas eu quero dizer que aqui eu sinto a presença. Em muitos lugares também sinto a presença. É nítida a presença. O sentir a presença. Algo sobrenatural, que é inexplicável. É como você dizer que algo é gostoso quando toma e não consegue explicar o que é gostoso. Só sabe dizer que é gostoso. E o teu gostoso é diferente do meu gostoso, mas podemos sentir. Então, o sentir de cada um de nós é o sentir a presença da forma que você degusta, porque o Pai fala conosco nessa individualidade. Amém? Glória a Jesus. Como eu gosto do Papai, o nosso Deus, que olha a gente de forma individual. O tema dessa manhã, quando a honra libera unidade e poder. A base desse tema está em Atos capítulo 2, verso 1 a 4. E diz assim o texto: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, fala todos, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, fala som, com um vento, fala vento, bem forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus havia ressuscitado, passado 40 dias ensinando o reino de Deus. Quem acha que Jesus ressuscitou, andou pelo caminho de Emaús e depois foi embora? Não. Ele permaneceu, né, Alex? 40 dias. Caminhando entre nós. E ensinando o reino de Deus, como diz no capítulo anterior a Atos 2, Atos 1. Ele trata exatamente disto. E antes de ascender aos céus, ele ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, aguardando a promessa. Fiquem aí, aguarda aí. Então, Atos capítulo 1, verso 4 e 5, ele diz, fiquem aí, agora é hora de ficar. Permaneçam aí. E eles não receberam detalhes sobre como, ou quando, o que ia acontecer. Eles só receberam uma palavra. Eles não receberam qual é a estratégia. Jesus, passa aí o script, a estratégia, o planejamento.
o plano de metas. Não. Eles simplesmente obedeceram. É importante notar isso, porque a estrutura humana é do controle pelas metas, pelos objetivos, etc. Essa é a estrutura humana. A estrutura humana pede controle. E a nossa forma de controlar, de ter controle, é ter objetivos, metas, ações, datas, etc. Quanto custa. Não estou dizendo que não deva ter, tá? Eu só estou mostrando o paralelo. E no Senhor ele diz assim: obedeçam. E eles então ficaram aguardando a promessa do Pai, que havia dado lá no capítulo 1, verso 4 e 5. Eles então ficaram ali. Eram mais ou menos 120 discípulos que permaneceram reunidos em oração. Em unidade ali no cenáculo. Fala unidade. No cenáculo. Eles estavam ali. Capítulo 1, verso 15. Eles estavam reunidos por uma palavra de Jesus. Fiquem ali. Então no dia de Pentecostes era muito importante, porque o dia de Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Teve a Páscoa, 50 dias, vinha o dia de Pentecostes. E todos os judeus vinham para Jerusalém, era aquele momento importante, era uma grande reunião. E reunindo ali as pessoas de diversas nações em Jerusalém. Juntou um montão de gente ali. Os discípulos honraram aquela ordem de Jesus, permaneceram unidos, aguardando a promessa. Falar aguardando a promessa. Eu não vou tratar disso, mas eu quero que você, quando falar aguardando a promessa, tenha a ideia de que Jesus vai vir te buscar, que Jesus vai me buscar e que Jesus vem buscar a igreja. Quando eu falo igreja, eu penso em Apocalipse. Quando vem me buscar, eu estou falando eu indo embora. Quando eu falo de você, do Yusim, por exemplo, Yusim indo embora. Não, pode ficar um pouquinho aí. Coisa ruim não sobe. Meus irmãos, te amo, né, Lucinha? Então foi nesse ambiente de obediência, honra e unidade. Fala comigo. Obediência, honra e unidade. Foi nesse ambiente que o Espírito Santo foi derramado. Olha o princípio ativo. Olha o princípio ativo. Obediência, honra e unidade. Esse é o princípio ativo. Quando lemos Atos 2, a nossa atenção normalmente é atraída pelo vento, atraída pelo fogo, pelo derramamento do Espírito Santo. Mas, meus queridos, antes do vento, antes do fogo, antes do poder, havia algo muito importante. Antes de tudo isso, havia um povo que decidiu honrar a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu. Mas para que isso acontecesse, teve que haver obediência e honra. Não tem como. Atos 1,4 de Jesus havia ordenado: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Eles não receberam uma explicação detalhada, como eu já disse. Eles também, como eu já disse, não receberam um cronograma. Eles receberam uma palavra. Fala uma palavra. Uma palavra. Vem aqui, pastor Cláudio. Vem com a palavra aí, vem com a palavra. Essa palavra tua aí, ó. Olha o tamanho. Levanta a palavra. Ó. Eles receberam uma palavra, ó. Eles receberam uma palavra, dá para entender? Uma palavra. A palavra está aqui, ó. Obrigado, pastor.
Eles receberam uma palavra. E palavra tem princípios ativos. Eu gosto de falar de princípios ativos porque cada vez que eu penso em princípio ativo, eu penso em remédio. Todo remédio tem um princípio ativo. E se você não respeita o princípio ativo do remédio, a coisa complicou. Ele tem um princípio ativo. E a Bíblia é a palavra de Deus e tem um princípio ativo. A honra se manifesta pela obediência. Eles honraram a palavra do Senhor. Por isso, permaneceram juntos. Por isso, permaneceram unidos. E o Espírito Santo, na unidade deles, foi derramado. Vocês estão entendendo, igreja? Antes de entrar no primeiro ponto, terminando essa introdução, eu quero dizer para vocês, essa igreja não começou grande como está hoje. Ela começou com uns poucos. Dava uma célula. Os homens da verdade era eu e o Cícero. Ficava na sala da minha casa. Mas sabe o que tinha? Unidade, presença, direção do Espírito. Isso que é importante vocês notarem. Vocês não podem perder isso. Porque eu estou velho, estou passando. Já estou passando para o meu pastor, para a minha pastora. E já estão aí. Deixa eles à vontade. Porque eu sei que Deus falou para eles serem os pastores. Então eu descanso. Acho que até descanso muito, né? Não descanso de ficar em casa sem fazer nada, que eu estou com trabalho e muito. Mas de confiança, de respeito, por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Mas nós temos, e eu quero dizer, quando a gente anda em unidade, em agosto, vocês vão conhecer, Joelma, fica em pé aí. Jailma, perdão, o que eu falei? Tá vendo? A pastora Ana, a semana vai estar aqui, a semana que vem, possivelmente, nós vamos ter o EBA já em agosto, eu acho. Só para destacar, tem uma escola que vai começar, para a glória de Deus. Vai reiniciar, na verdade. Pode sentar. Nós temos células. Nós temos células. Nós temos as vigílias. Nós temos as torres de oração que você pode entrar. Ninguém fica te cobrando coisa alguma. Mas você pode entrar. Hoje eu vou entrar na torre de oração. Nós temos GDF. GDF é você ser preparado para fazer 5 visitas numa casa para falar do amor de Jesus. Casa de paz. Obrigado. GDF não, GDF já foi. Você tem casa de paz. São 5 estudos, 40 minutos, nem isso. Vai numa casa da pessoa e você é um porta-voz. Você é um rio na vida daquela pessoa. Um rio de água viva naquela pessoa. Vocês imaginem, ouvindo a palavra e de por todo mundo, unidade na igreja, honra e... Vocês imaginam o que vai acontecer com essa igreja? Tudo por quê? Deus ensinou honrar, estarmos em unidade e obedecer. Então, eu quero mostrar para vocês que a desonra produz confusão. Estava pregando lá na Igreja Batista Arumã, semana passada, que foi aniversário. E tanto no sábado como no domingo de manhã, é interessante, eles fizeram um congresso diferente. Eles decidiram não chamar ninguém, assim em termos de conjunto e coisa assim. Eles fizeram um congresso entre eles. E eles mudaram. E não tiveram o culto de manhã. Eu falei para os homens de manhã e falei para os homens no sábado à tarde. Tinha gente falando para a terceira idade, enfim. E eles falaram assim, nos surpreendemos com a igreja.
mais de 300 inscrições para o congresso. E eu estava ali falando com os homens, estava junto com o Alfredo, que ele veio comigo, e eu estava tratando exatamente sobre Torre de Babel lá. E eu já havia tratado sobre Torre de Babel aqui. Só que agora eu quero olhar para Torre de Babel de um outro ponto de vista. E para entender o Pentecostes, precisamos voltar então para Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, encontramos um povo unido. Eles falavam a mesma língua, tinham o mesmo projeto, eles tinham o mesmo objetivo. Mas aquela unidade não estava fundamentada no princípio da honra a Deus. Então fala comigo, tem unidade que não honra a Deus. Não, pastor, as pessoas estão fazendo assim. Tem unidade. Cuidado com que unidade você vai se unir. Não, pastor, hoje os jovens é assim mesmo. Cuidado com a unidade com quem você vai se unir. Cuidado com quem você vai fazer sociedade. Não é sociedade só profissional, não. Estou falando de andar juntos. Cuidado. Cuidado com quem você se associa. Não, mas está tudo certo. Agora é assim mesmo. Meus irmãos, a narrativa é tudo relativo. Não é relativo. A palavra de Deus, ela é. E ponto final. Ela é. Então, mas naquela unidade, ela não estava fundamentada na honra. E o que eles disseram? Porque por não estar fundamentada na honra, eles perderam o princípio qual? Tudo que fizerdes, seja por palavras, seja por ações, fazei para quem? Para a glória de Deus. E eles então falaram assim, façamos para nós um nome. Eles estavam preocupados com um nome. Juntaram todo mundo preocupados com uma reputação. Quantas vezes você está preocupado com reputação e deixa de fazer a vontade de Deus porque você é determinado por aquilo que os outros dizem? Mas o que vão pensar de mim? Enquanto você estiver preocupado com aquilo que vão pensar de você, você vai estagnar. Vai vir confusão. Eles estavam ali para promover a si mesmos. Estavam interessados. Não estavam interessados no propósito de Deus. Não. Deus havia ordenado, lá em Gênesis capítulo 1, eu estou falando de Gênesis 11, no Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso que o Senhor havia dito, vocês estão percebendo? Eles estavam querendo fazer uma torre de Babel, para ficar todo mundo junto, mas ficando todo mundo junto, quebra o princípio, sede fecundos e enchei a terra. E o que o Senhor estava querendo? Que eles se espalhassem. Mas a narrativa ali era, vamos fazer uma torre para nós, vamos alcançar os céus, e os céus para eles é aquilo que eles viam, as nuvens ali, vamos fazer isso. E começaram. Vocês podem imaginar o tamanho disso, talvez a base de tudo aquilo fosse maior do que esse terreno aqui, a base. Você pensar que vai subir uma torre, até lá ela tem que ficar em pé, né? Então a base tem que ser proporcional. Agora você imagine quantas pessoas se uniram em torno de uma falsa visão. Uma visão sem propósito, uma visão sem direção, uma visão sem destino profético. Mas eles escolheram permanecer ali naquele lugar. Eles haviam ficado ali.
estavam interessados nos seus próprios interesses. Cuidado quando a gente dá muita desculpa, gente. Mas é tudo mentira. Você pode olhar. Uma desculpa é uma mentira. Porque não tem prioridade. Se você desse prioridade, ele seria essencial para a sua vida. Se você não dá prioridade, não há essencialidade. Deus abençoe, irmãos. Isso. Vai lá, Agape mais. É muito importante. Isso, ajuda. Para eles ali, faltava submissão, faltava temor. E o resultado foi o quê? Confusão. Deus confundiu as línguas. A obra foi interrompida. O projeto fracassou. Porque não basta ter unidade, pastor Cláudio. Não basta ter unidade. Hoje se fala de muito tribo, né? É a tribo. Não sei se ainda é assim. É assim? Sandrinha, é assim? Tem a sua tribo? É assim que fala ainda? Essa é minha tribo. Essa é sua, né? É a tribo. Na nossa época, na tua época era, né? Eu não sei dessa época agora como chama. Na sua época era gangue. Era clã? Até o ano passado era clã. Então eu não sei que clã você pertence, mas clã chama para uma unidade. E a essa unidade você precisa prestar atenção. O projeto fracassou porque não basta ter unidade. Eu me lembro quando eu me converti, eu era jovem, tinha 19 anos. Faz um pouco de tempo. Só 50 anos. E os colegas que eu andava na época, colegas de aprontar, de fumar, de beber, usar baseado, coisas assim. O cara veio me confrontar. Eu não fazia não, só tinha um cabelo até aqui. Salto carrapeta, calça boca de sino, coisa mais louca do mundo. Por isso que quando eu vejo jovem e adolescente, eu fico de boa, porque eu passei por aí, eu sei que vai mudar. Hoje eu sou pastor há tantos anos, então eu fico de boa. Eu vejo jovens, adolescentes, Jesus vai fazer a obra. Ele fez a obra em mim, vai fazer nele também, aleluia. Eita, é isso aí, vai fazer. E aí o cara da turma lá, sempre tem um da turma lá, veio me confrontar. Porque eu não sei o que, fez aquela confusão e jogou o grupo contra mim. Porque eu estava destoando do grupo. Eu falei assim para ele, cara, me diga uma coisa, por que eu tenho que fazer o que você quer? E por que você não faz o que eu quero? E nesse momento eu percebi que foi uma voz profética, quebrou eles, pau! Naquele momento, ele não teve resposta, porque foi uma palavra de Deus que saiu da minha boca. Naquela época, eu nem sabia o que era profeta, mas Deus fala, Deus usa para quebrar vínculos malignos, unidades que não servem. E nós, voltando ali, a unidade precisa estar alinhada ao propósito de Deus. Nem toda unidade agrada a Deus. E você precisa entender isso. Que nem toda unidade agrada a Deus. Existe uma unidade construída somente pelo orgulho. Vamos fazer. Tá. Enfim. Tem unidade que é construída por narrativas humanas. Não, é assim, você viu que o pessoal está falando? E você vai nesse rio aí, de lama. Unidade construída por interesses pessoais. Tem gente que vai para a igreja grande para fazer relacionamento comercial. Ou pensa que não? Tem, porque não tem propósito.
Não tem propósito. Então, onde a honra desaparece, a confusão aparece. E isso em qualquer lugar. Aonde a honra desaparece, seja na sua casa. Desapareceu a honra, a confusão apareceu. Deus colocou o marido como líder do lar. O marido, na presença do Senhor, honra ao Senhor. O marido honrando ao Senhor, leva a esposa a honrar ao Senhor. E os filhos também. Quando o marido quebra o princípio da honra e não quer honrar o Senhor, ele quebra o princípio, leva toda a sua família a cair. Quando a esposa vê o seu marido caminhando na presença, ela honra ao Senhor e vai. Quando o marido não é crente, diz Pedro, honre ele, mas não me abandone. O Senhor coloca o princípio de honra em todas e qualquer circunstâncias. Ou então, hoje vemos que onde as pessoas vivem de versões, em vez de verdade, surge confusão. Onde prevalece o eu acho, eu ouvi dizer, me contaram, surge confusão. Sai fora disso. Não entre em unidade com esse tipo de gente. Ah, você viu? Eu acho isso. Você acha? Eu não acho nada. Não perdi. Eu ouvi dizer. Estou fora. Não tenho. Esse não me pertence, rio. Sabe por quê? Não me pertence? Porque o Senhor diz assim: não julgueis para não ser julgados. Rapidamente. Todo julgamento pressupõe, todo julgamento pressupõe algo que você deduziu. Aqui, tem um pressuposto. Você então olha pelo ponto de vista do seu pressuposto. E você olha para o outro e julga. Quando você julga, você estabelece uma plataforma. Essa plataforma gera teu comportamento. Só que não só o seu, mas de outros. Vocês estão entendendo? Então todo julgamento, ele é funesto. Por isso o Senhor diz: não julgueis para não ser julgados. É funesto. Sai fora. Traz confusão. Onde há competição, surge confusão. Onde há promoção pessoal, surge confusão. Meus irmãos, eu e a pastora Ana estamos aqui nessa transição maravilhosa. E não tem confusão. Não tem confusão, glória a Deus. Porque tanto eu como os pastores, também se agisse diferente não seriam meus discípulos. Não julgamos. Não queremos ser julgados. Queremos andar na direção do Espírito. Babel nos ensina uma lição poderosa. A unidade por si só não garante a bênção de Deus. A bênção de Deus repousa sobre a unidade, que nasce da honra, a submissão e da obediência à palavra de Deus. Vou repetir essa frase que eu achei muito importante, por isso que eu a grifei aqui. A bênção de Deus repousa sobre a unidade que nasce da honra. Todos nós honramos, nos unimos. Da submissão e da obediência à sua palavra. Segundo ponto que eu quero colocar: a honra produz unidade. Nós lemos 2 Pedro, aliás, Atos 2, de 1 a 14. E encontramos ali um grupo reunido. Não mais agora Babel. Agora existe uma diferença fundamental. Eles não estavam construindo para si. Essa é a grande diferença.
não havia um ego inchado. Eles estavam esperando algo de Deus. Não estavam tentando alcançar os céus. Estavam aguardando a promessa que vinha do céu. A humanidade quer alcançar o céu. Mas aquele que confia no Senhor e espera do céu o agir do Espírito Santo, não estavam tentando alcançar as coisas dessa terra. Eles estavam aguardando essa promessa maravilhosa. Estavam honrando o nome do Senhor Jesus. Lucas registra, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui é um lugar geográfico, mas não é só lugar geográfico, de intencionalidade, de temor, porque senão não estariam no mesmo lugar. A unidade deles não era política, não era uma unidade emocional, não era estratégica, era espiritual, nascida de um coração obediente. Então para de ser rebelde, cara. Mas eu sou assim. Você era assim quando era filho do diabo que te ensinou a andar desse jeito. Quando você era filho de Satanás, aprendeu esse comportamento. Eu vou dar uma demonstração, mas só uma demonstração sem alusões. Vamos supor que a pessoa está andando assim. Estou falando sem alusões. Aprendeu assim. Ele aprendeu a viver mancando na vida. E quando aceita Jesus e começa a ter intimidade com o Espírito Santo, ele começa a aprender a andar como Deus deseja que andemos. E para isso é necessário humildade, negar a si mesmo, tomar a cruz e vai, porque eu sou contigo, não pasme, nem te espante, eu estou com você. É Ele. Eles estavam decididos a honrar o nome de Deus. Eu conheço muita gente que enterrou o talento. Deus vai pedir conta. Tudo por conta de rebeldia, de orgulho. Muita gente. Estava essa semana sentado. Vocês sabem que eu faço trabalho de aconselhamento já há muitos anos. Eu estava aconselhando pastores. E essa semana eu tive 2 pastores que eu estava cuidando. E um deles falei, vamos almoçar comigo. E nós fomos almoçar. E eu falei, cara, parou. Você parou. Sabe por que você parou? Porque você estava olhando os complexos, os fazer as coisas grandes. Faz o simples. Começa de novo. Aí eu disse, vai na igreja do colega. Faz o simples. Começa a fazer casa de paz. Faz o simples. A oração. O tempo a sós com Deus. Faz o simples, cara. O que o Senhor está pedindo mais de você do que isso? Então, conversando sobre isso, porque enterrou o talento, vai ter que dar conta. Em Salmo 133 declara, ó, como é bom e agradável os irmãos viverem unidos, os irmãos. O Senhor ali ordena bênção. Ele conclui dizendo, terceiro aspecto é a unidade libera poder de Deus. Então, de repente vem um som. Bum! De repente vem um som. A unidade gera isso. A unidade gera isso. A unidade gera... É um rio, todo mundo indo naquele mesmo rio. O fluir do Espírito Santo. E você no rio do Espírito, agindo nesse, e caminhando e fluindo nesse rio. Mas tem gente que quer pegar um atalho. Ah, mas aqui é rio também, mas isso é atalho. E você vai estar sozinho. Não é esse rio que Deus quer. Não, mas eu não preciso ir na igreja. Você está indo sozinho, vai morrer. Você conversa, sofisma, jogo de palavra.
Você entra nessa unidade, aí você está ferido. A igreja tem que aprender a andar em unidade. Porque a glória vem, o poder vem, o fogo desce. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? A igreja vibra na presença. A igreja glorifica na presença. A igreja exalta na presença. O fogo desce na presença. Ei, é Deus que opera. O poder não veio dos homens, veio de Deus. O vento encheu a casa, o fogo repousou sobre cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja uma sequência. Veja a sequência nesse texto. Primeiro honra, unidade e poder. Tudo começou com honra. Depois unidade e o poder veio. Vamos ter a vigília? Vamos estar todo mundo aí? Vamos estar todos aí? Ah, mas não tem mais, é essencialidade. Papai é primeiro. O papai é primeiro. Papai é o primeiro na tua agenda. Põe na agenda. Ah, queria que você viesse aqui na minha casa. Já tem um programa. Na minha agenda já está cheio. Já tem um programa. Ou qual é o programa? Está com o papai em unidade na minha igreja. Nós vamos estar em unidade. E o fogo vai cair. Vai começar com unidade. Vai começar. E então o Senhor operando. Vai começar com poder. Tudo porque você iniciou no princípio. Honra. Honra. O Espírito Santo não foi derramado sobre um povo dividido. Foi derramado sobre um povo alinhado. Foi derramado sobre um povo que havia decidido honrar a palavra recebida. O mesmo princípio continua válido hoje. Sem dúvida, queremos o poder de Deus. Queremos nos mover no Espírito. Queremos os milagres de Deus. Só um exemplo. Ontem nós tivemos a nossa reunião do HP+. Fantástico. Uma maravilha. E eu estava preparando a mensagem. A dinâmica de grupo, né? A gente sempre trabalha na dinâmica de grupo, etc. E o Espírito Santo falou assim: prega. Eita. Prega. Quero que você pregue. Ele vai dar o tema. Papai, se o senhor está mudando aqui, dá o tema, papai. E o papai deu o tema. Tá bom agora dá para caminhar. O senhor deu o tema, a tua palavra vai me informar e eu vou pregar. Liguei para a Aline, falei de uma música que ela não conhecia. Como que era mesmo aquela música? A paz que eu sinto em minha alma. Conhecem? Não. Tá. Então, é essa aí. Linda música, não é? Linda música. E Deus mandou cantar essa música. Ela falou assim: eu não sei. Eu procurei no YouTube e mandei para ela. Era um outro ritmo. Graças a Deus ela achou o ritmo certo. O ritmo antigo. E eu prego. E quando eu prego, eu faço o apelo. E tinha um homem de joelho chorando. Era o pai dela. Ouvir a voz, honrar a Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Eu disse para eles: olha, eu vou pregar. E se tivesse um, pregaria do mesmo jeito. Como nós temos aqui, acho que tinha o quê? Umas 10 pessoas? Por aí? 12? Tinha 12? Preguei para 12. Como se fosse para 1000, pouco importa. O que importa é que a palavra é a semente que vai cair no coração desesperado. Já tem horário marcado comigo para aconselhamento. Meus irmãos, honra, unidade e comunhão é o que existe. Não existem críticas constantes, divisões e narrativas falsas, fofoca. Onde existe críticas constantes, divisões, narrativas falsas, eu coloquei aqui,
fofoca. O ambiente se parece mais com uma Babel. Se uniram em torno de uma Babel e desonra a Deus. Esqueceram a grande comissão, esqueceram a direção do Espírito, esqueceram a intimidade e estão entre si. Onde existe a honra, onde existe o amor, onde existe o perdão e unidade, o ambiente parece mais um Pentecostes. Eita, aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Meus irmãos, é desse jeito. Um dia Babel dizia: façamos para nós. No Pentecostes, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Babel produziu confusão. Pentecostes produziu o quê? Poder. Babel dividiu. Pentecostes fez o quê? Uniu. Babel espalhou as pessoas sem propósito. Pentecostes enviou pessoas cheias do Espírito Santo para cumprir uma missão. Concluindo, a diferença entre Babel não foi a reunião de pessoas. Nos dois lugares haviam pessoas reunidas. Concordam comigo? Tinha pessoas reunidas aqui e lá. A diferença foi a honra. Em Babel, a unidade servia ao homem. Em desobediência, tomar a terra, espalhar. Em Pentecostes, a unidade era servir a Deus. Por isso, Babel, houve confusão. E em Pentecostes, houve derramamento. A honra produz unidade, meus irmãos. E a unidade libera poder. E onde há poder de Deus se manifesta o quê? Vidas sendo transformadas. E o reino de Deus avança. Deus quer nos livrar de espírito de Babel. Sai fora de Babel, meu irmão. E enche da glória de Deus e do poder do Espírito Santo. Essa mesma igreja já estava nas casas. Pedro pregou 5 mil, 10 mil, 15 mil. Pedrão abriu a boca e o Espírito Santo começou a usar a vida dele. Essa mesma igreja começou a ficar em Jerusalém. Estava nas casas, então o texto diz lá em Atos, estavam nas casas e no templo. Ora, estavam na célula, numa casa, ou num PG, e no templo. O que aconteceu? Eles vão começar a multiplicar. Esqueceram a grande comissão. O que Deus fez? Veio a perseguição sobre a igreja e ela se espalhou para toda a Ásia. Toda vez que o homem quer juntar tesouro para si, ele perde. Porque nós temos um propósito. A igreja Ágape, tem um propósito. E esse propósito é avançar, multiplicar. E eu quero dar uma dica para essa igreja. Eu e o pastor Cláudio tem falado comigo. A gente tem conversado já há muito tempo. A gente tem comentado sobre o agapinho. Meus irmãos, está ali a Sandrinha, que entende muito sobre o agapinho. Hoje nós precisamos investir fortemente com as crianças, jovens e adolescentes. As crianças de 5 hoje, elas terão 10 amanhã. As que têm 10 terão 20. Nós temos que investir. Nós temos que olhar para aquele espaço. Se a nossa igreja não tivesse espaço, ontem eu fui numa igreja que os espaços eram tudo um labirinto. Era uma sobe aqui, desce ali. Não tinha, né? Não é? A gente está aqui, tem muito espaço. Eu quero profetizar. Eita! Dê as mãos. Alabaço. Pastor Cláudio, por favor. Deem as mãos, fiquem em pé. Deem as mãos. Quero que todo mundo dê as mãos. Eu vou fazer um ato profético aqui. Eita, alabaxi. Deem todas as mãos. Eita, pá. Oh,
Pode dar as mãos, fecha. Não. Pode. Aqui, Zé, encosta. Aqui, ó. Encosta todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, encosta. Isso, todo mundo dando as mãos. Vamos sair da zona de conforto aí. Unidade gera sair da zona do conforto, né? Unidade, fala comigo assim, ó. Unidade pressupõe sair da zona de conforto. Olha, por que interrompeu aí? Todo mundo unido aí. Aqui tem uma unidade. A igreja de Jesus reunida. Ei, eu quero que vocês recebam essa palavra profética. A primeira palavra profética é: Deus me enche de criatividade. Eita. Deus está derramando criatividade em vocês. Porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está derramando na tua cabeça agora criatividade. Criatividade. Agora Deus está colocando no teu coração intencionalidade. Ei, alabateca mahalas. Ei, unidade, intencionalidade. E o Espírito Santo faz assim, ó. Está enchendo de honra. Declare para Ele: eu te honro, papai. Eu quero te honrar, papai. Eu te amo, papai. Você pode dizer isso. Digam todos. Declara: eu te honro, papai. Eu te honro em unidade com a minha igreja. Ei, papai. Eu te honro. Declare, ó. Levanta a cabeça assim, ó. Como eu estou fazendo, ó. Declare para Ele: papai, estou aqui, ó. Eu te honro, papai. Sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, sinta o poder, sinta. Oh, aleluia! Ei, glória a Deus, aleluia! Oh, alabaxeca, barralaba. O Espírito está passando, derramando. Receba, beba. Oh, beba do poder do Espírito Santo. Ele está te batizando com fogo e com poder. Ei, Ele está te enchendo de criatividade. Ele está te enchendo de intencionalidade. Ei, alabade, canta laço e canta laço. É a igreja. Ei, a igreja. Ei, se alegra no Espírito. Se alegra e alaba, cheira e canta lá. Quem fala em línguas, declare. Ei, porque a glória do Senhor está neste lugar. Aleluia. Essa igreja se prepara para uma potência enorme. Ei, porque o Espírito Santo é essa dinamite, é esse poder. Eita, camarrala, baixo e canta lá. Papai, abençoe cada um. Papai, cada um receba uma porção dobrada do teu Espírito. Fala comigo assim: papai, vou te honrar. Fala alto: papai, vou te honrar. Papai, vou te honrar. Papai, vou temer. Meu Deus, e porque teme, desce sobre você sabedoria. Fala de novo: vou te temer. Com convicção. Porque nessa unidade de temor, meu Deus, pastor Cláudio, nessa unidade de temor,
Deus traz sabedoria para esse corpo. Deus está trazendo uma unidade de uma unidade de sabedoria. Receba em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Desce Pentecoste sobre esse povo, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Eita Deus, o papai me mandou dizer que ele está entrando na tua casa, que ele já está começando a mexer lá com teus filhos. Você não vai falar nada não, ele vai fazer, e você vai ver que o teu joelho orando pelo teu filho, pela tua filha, tem uma resposta. Hoje começou uma resposta na tua casa. O Senhor já está